Fala, Rilson! Fala, Marcelo, bom dia. Prazer imenso ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. Um beijo pro pessoal que está entrando aí, pra galera, Santos, Tali, Tati. Tati, Tati, isso. Rilson, primeiro, obrigado pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Que bacana aí. Fala um pouquinho, Rilson, que região que você está aí mesmo? No Nordeste. Marcelo, isso. Estamos em Caruaru, Pernambuco. Eu vou falar um pouquinho de Marcelo, para quem não conhece. Estou esperando as pessoas entrarem. Bom dia, Gilvano. Bom dia, Suelen. É um prazer muito grande ter todos participando, principalmente você, Marcelo. Vem cá, vou falar um pouquinho sobre o Marcelo Bispo. Oh, meu Deus. Marcelo Bispo eu conheci através da Rádio Boa Nova, a rádio no qual eu ouço todas as manhãs. E aí eu vim a conhecer Marcelo participando de um dos programas, programa no qual ele está toda terça-feira, 10 horas da manhã. Sim. Marcelo Bispo é mentor, treinador e palestrante, apresentador do programa A Jornada do Espírito na TV Mundo Maior e Rede Boa Nova. Exatamente. Marcelo, me diga um pouquinho para o pessoal entender o que seria um mentor e treinador. O primeiro, Coach, além de tudo. bom dia a todo mundo, bom dia que todo mundo está entrando aí. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Wilson, por esse convite. O treinador, Wilson, geralmente é uma pessoa, a gente falando do coach, aqui o pessoal, o nome coach ficou muito, o pessoal fala, né, que prostituiu muito esse nome. Mas o que a gente faz aqui? Eu tenho dois negócios aqui, né, uma empresa há mais de 10 anos, e uma outra que eu sou sócio, uma empresa de vendas. Então, essa eu dou treinamentos para RH, empresas e tudo. E qual que é a missão de um coach ou de um mentor? Geralmente é um cara que já trilhou uma jornada sua, que você tem um desejo, por exemplo, de abrir um negócio, ou esse cara já teve grandes problemas com relacionamentos, que é um dos meus casos, com família, né? Então, alcoolismo de pai, ou outras coisas. Geralmente essa pessoa já trilhou essa jornada e ela pode ajudar você, ao invés de você levar muito tempo para abrir uma empresa, por exemplo, ele já fala algumas coisas que antecipam as dores que ele já passou com ferramentas, né? E aí para você antecipar uma jornada. Então, assim, você pode levar 10 anos, 5 anos, e talvez você com alguém que possa, não só eu, mas outras pessoas que já passaram por essa jornada, você pode diminuir esse tempo de realização do seu sonho. É uma das missões. Outras coisas, por exemplo, você tem um desafio já em família, você não consegue passar aquilo, né? Transpor aquilo, transcender aquilo. E às vezes é importante você falar com alguém, só de falar, você já vai melhorando, você vai tendo, a gente chama de lucidez. Então, às vezes, o primeiro passo para você resolver um problema pode ser uma ação destrutiva e repetitiva que a gente tem. Exemplo, comer demais. Exemplo, ser maledicente. Exemplo, não se sentir merecedor. Às vezes a gente tem essas ações, Wilson, e a gente não percebe. O mentor vai te ajudar nisso. Um coach vai te ajudar nisso. Às vezes um psicólogo, às vezes um psiquiatra. Às vezes eu costumo falar, Wilson, que são várias na sua jornada. Você vai consumir de várias matérias. Exemplo, uma parte do seu aprendizado vai ser com a sua família, uma parte vai ser na escola, uma parte vai ser com as derrotas, que você chama de derrotas, eu chamo apenas resultados de ações. Uma parte vai ser com psicólogo, com coach, com mentor, e uma parte é sua com a espiritualidade. É um conjunto de coisas que vai ajudar você a evoluir, Wilson. Não está numa única matéria. Entendi. Tem uma pessoa aqui que te conhece e ela disse, é a Tati, de Santiago. O Marcelo é um ser humano incrível, que nos faz pensar que sempre podemos mais do que estamos vendo à nossa frente. Inspirador. Pagasse a ela não, né? Ah, paguei. A Tati não vale, que eu fiz um depósito. Tati, um beijo para você. Ai, Tati, a Tati é um ser humano maravilhoso. Mas, Wilson, a Tati trouxe uma coisa muito legal. De verdade, eu não transformo pessoas. Eu ofereço possibilidades. Mas eu lembro, e isso eu sou bom, humildemente falando, eu sou bom em duas coisas. Nisso que eu vou falar, e sou filho de Deus. Isso me dá um poder imenso, né? Filho do todo. Como você, meu irmão, como todos que estão aqui. Exato. Eu ajudo as pessoas somente eu lembro as pessoas de quem elas são, da onde elas vieram. Porque o poder está dentro da gente, né? A gente é um pedaço, uma centelha divina que eu falo, não, um pedaço de Deus, um pedaço do Criador.
E quando eu lembro essas pessoas que elas têm esse poder, eu só lembro, porque o poder é seu, não é meu. O poder é do Criador e seu. E isso dá mais força pra gente, viu, Wilson? Com certeza. Somos todos luzes, né? Você faz apenas com que as pessoas encontrem essa luz Ela só interna. lembra. Eu tô lá para lembrar ela, Wilson, porque o resto já tá pronto. Então, Marcelo, vê só. O tema que a gente escolheu foi a segunda onda pós-pandemia. As pessoas acreditam que ficaram com isso na cabeça. O que seria essa segunda onda? Muita gente imaginou segunda onda do corona, será? Ô, Wilson, pode ser, não sabemos, né? Mas o que acontece, Wilson? Eu separei 3 tópicos fechados para a gente falar disso, porque agora a segunda onda, pensa assim, a gente teve uma pandemia, a gente nunca passou, nossa geração, a gente nunca passou, é sem precedentes isso. O pessoal fala da gripe espanhola, os mais velhos, né? Mas a gente, a nossa geração, não lembra, não sabe o que aconteceu. Tem uma coisa que acontece, que é assim, quando a gente passa por uma jornada nova, vai trilhar uma jornada nova, geralmente a gente tem muita insegurança. A gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe, por exemplo, os nossos medos. Primeiro era o medo do desconhecido. Depois a gente começou a conhecer e as mídias tradicionais começaram a se alimentar muito disso. Só os mortos, só notícias ruins. E a gente começou a viver aquilo, né? E se entristecer e ficar com medo. Depois veio a questão do desemprego. A segunda onda é o seguinte que a gente fala, né? Que todo mundo está falando. A gente fala desse novo normal. O que é esse novo normal? Como que a gente vai desenvolver os nossos negócios, principalmente quem era funcionário e foi demitido, ou quem tinha um negócio e teve que fechar, ou como que eu vou fazer a partir de agora para ter receita. Então, eu separei nesse movimento da segunda onda, como a gente vai voltar para esse novo normal, onde as pessoas estão refletindo mais sobre saúde, sobre família, a escassez, a mente de escassez, ela começa a se abrir agora. Então, a segunda onda é como a gente pode fazer uma composição, que eu acredito que agora é composição de renda, não é mais salário. Então, você vai compor a sua renda de uma forma com mais prosperidade, né? Então, essa segunda onda basicamente é como a gente identificar novas oportunidades depois dessa pandemia, porque tem muita gente aí passando sufoco, viu, Wilson? Você sabe do que eu estou falando. Exato, exatamente. A gente pode iniciar aqui falando um pouco da gestão emocional, como a gente gerir nossas emoções, nossas sensações. Porque assim, temos duas mentes, uma que pensa e outra que sente. Não é isso? Então, como é que você pode nos ajudar nessa gestão emocional? Ô, Wilson, o primeiro item desses 3 é exatamente a gestão emocional. O que acontece, Wilson? Todas as vezes que você tem uma emoção e você não coloca a luz do pensamento, a luz das perguntas nessa emoção, você entra em colapso. Eu costumo falar que você é sequestrado pelas suas emoções. O que isso quer dizer? Por exemplo, um vizinho aqui, eu sempre trago esse exemplo do vizinho, é maravilhoso, Wilson. O vizinho aqui, segura ele aí, mozão. Mozão? Segura ele aí. É um pitbull. É o Toreto, bicho. Ele subiu a escada aqui, ele foi estar operado. E quando eu fui ali fora, ele subiu. Ele não podia ter subido a escada, mas subiu, beleza? E aí ele tá lá em cima, agora ele não pode mais descer. Vai ter que ficar lá, depois eu pego ele para descer. Uma coisa, quando você é sequestrado pela sua emoção, você entra em colapso. Exemplo, tô com meu vizinho aqui, ele esbarrou em mim, eu olhei para ele já me xingou, ele já falou um monte de coisas. E aí o que acontece é o seguinte, eu falo para ele, olha meu amigo, nunca mais eu falo com você, eu dou um safanão nele, a partir de agora você morreu para mim. Quando eu vou dormir, quem eu penso, Wilson? E quem eu vou pensar? A nossa consciência vai trazer à tona, né? Vai lembrar dele. Então, o que acontece quando a gente fica consumindo muito essas coisas de notícias ruins, os nossos medos? Não, eu morro de medo de ficar pobre, ou eu morro de medo da doença, tem os vários medos, né? A gente tem medo, o Napoleão Hill, ele separa bem, esses são 6 medos. Alguns deles são medo da pobreza ou miséria, medo da velhice, medo da morte, medo de perder um grande amor, medo da crítica. E quando a gente é sequestrado por essas emoções, os nossos resultados, Wilson, a gente perde a criatividade, a gente fica no movimento e pensamento de escassez. Então, todas as vezes que você deixa a sua emoção, existem as emoções boas e as emoções que te destroem. Então, ciúmes, fúria, todas as vezes que você é sequestrado por essa emoção, você começa a operar em colapso.
e você começa a gerar hormônios ruins, Wilson, isso é muito sério. Você começa a gerar doenças, sabe? Doenças psicossomáticas que o pessoal fala. Então, quando você é sequestrado pela sua emoção, e isso acontece quando você sofre por antecipação, por algo que não aconteceu ainda, e você simplesmente começa a sofrer. O medo, né, de ficar pobre, o medo de perder alguém, e você esquece de viver o momento presente. Para responder essa sua pergunta, do eu que sente e do eu que pensa, quando se acontecer alguma coisa, por exemplo, de você esbarrar com esse vizinho, você vai praticar uma coisa que eu falo que é o silêncio da sabedoria, que Jesus ensinou para a gente. Naquele trecho muito forte, onde a mulher adúltera, né? O pessoal chega com uma suposta mulher adúltera, né? Porque hoje a gente não dá para saber se foi isso mesmo ou se não foi, se foi ali um julgamento errado. Então chega para ele e fala, Jesus, as leis de Moisés falam para a gente, uma adúltera deve ser apedrejada. Mas naquele momento, Wilson, que Jesus abaixa, ele agacha e fica rascando o chão em silêncio. Naquele momento, quando você fica em silêncio, se alguém esbarra em você, se alguém te xinga, porque a gente já está num barril de pólvora, pessoas sem gestão emocional, pessoas que estão doentes emocionalmente, e quando você fica em silêncio, ao invés de revidar é o mais fácil, Wilson, em silêncio, como Jesus ensinou pra gente. É difícil, tá, Wilson? Tô falando aqui, né? Parece simples. Mas você ficar em silêncio, segurar o seu ego, segurar esse movimento destruidor que você quer ter com aquela pessoa, e você ficar em silêncio, refletindo por quê. Aí você vem o silêncio dinâmico. Por que essa pessoa esbarrou em mim? Ela tem algo contra mim? Será que ela está doente? Será que ela está em sofrimento? Eu falo para você, Wilson, uma pessoa que te agride, uma pessoa que fala alto com você, atrás dessa pessoa tem uma pessoa sofredora. Talvez aquele grito seja um pedido de socorro. Uma criança que está dando muito trabalho na escola, está brigando com o professor, batendo nos outros amiguinhos, brigando com a mãe, essa criança está pedindo socorro. Então, quando você fica em silêncio, observando aquele ser em sofrimento, você começa a ter as perguntas de clarificação. O silêncio dos sábios é uma das coisas que pode... É o passo zero, talvez, desse movimento de gestão emocional, Wilson. E nessa passagem que tu falou, Cristo, como você mesmo disse, deixou em alguns segundos, aquele momento ali, todo mundo eufórico, e vamos, e de repente ele deu 10 segundos, que é praticamente 10 segundos depois do nosso ato inconsciente de reação a qualquer coisa. Se a gente conseguir segurar por 10 segundos, a gente já vai ter um pensamento totalmente diferente do que a gente tinha, porque na verdade a gente perde a lucidez, né? Isso aí é o quê? É um hormônio, né, que causa, como se fosse o adrenalina. Parecido com a adrenalina, ou a gente ataca, ou a gente foge. Exato. Não é isso? Então, existem gatilhos que ativam isso. É quando a gente é atacado com alguma falta de respeito, ser tratado injustamente, sentir desconsiderado, entre outros gatilhos. Quando a gente é xingado ou desconsiderado em algum momento, a gente ativa esse gatilho e automaticamente a gente quer reagir. Quando a gente para e reflete um pouco, a gente deixa para lá, esse cara realmente deve estar passando por algum problema. Logo, é claro que não justifica, mas que a gente possa entender. Seria mais ou menos isso? Wilson, brilhante a sua colocação, brilhante. E mais do que isso, né, Wilson? Quando a pessoa me ataca, a gente tem um cérebro reptiliano, que é isso mesmo. Ou eu vou contra-atacar ou eu vou fugir. É defesa ou fuga. Mais do que isso, quando você fica em silêncio, além de você fazer essa gestão emocional, essa reflexão, tem uma coisa muito séria, que você dá um tempo para a pessoa refletir sobre os atos dela. Por quê, Wilson? Tem muita gente em presídio, tem muita gente que fala assim, poxa, me deu aqueles 5 minutos, a minha visão cegou, e aí eu fiz um ato descontrolado. Quantas pessoas você vê, pessoas que são bacanas, pessoas que são honestas, mas num momento de fúria, talvez numa traição de relacionamento, ou que ele identificou a traição, ou que ele identificou que foi humilhado, ou ele identificou que alguém feriu aquela pessoa. Naquele momento, ele destruiu não só a vida de alguém, ele destruiu a própria vida. Tem alguém que ama você, tem alguém que tem carinho por você. Essa primeira pessoa tem que ser você. Você que se salva, né, Wilson? Vamos deixar uma coisa clara. Não vai ser o Wilson, não vai ser eu, não vai ser o padre, não vai ser o pastor, não vai ser uma entidade. Você é que se salva. Com todo respeito a esses irmãos que ajudam a gente muito a ter lucidez, né? A nos reconectarmos com o Criador. Mas quem salva você é você. A gente não precisa de salvadores. Nós precisamos de ser lúcidos e nós tomarmos posse da nossa vida.
Quando eu tomo posse da minha vida, eu fico em silêncio. Eu não trabalho na reação, eu trabalho na ação. Então, reação, alguém me empurrou, eu vou reagir. Isso, a minha vida eu dei nas mãos dessa pessoa, porque eu dei poder para ela, né? Então, a todo momento que você me atacar, eu vou contra-atacar. Mas o poder está com a pessoa. Tem uma coisa, Wilson, que a gente pode colocar aqui, e isso vai ajudar muita gente. Me ajuda demais. Todas as vezes, Wilson, não importa, com todo respeito a todos que estão assistindo aqui agora, ou todos que vão assistir lá no IGTV, todo respeito, não importa o que acontece com você, com tudo que te custa, não importa se você foi ferido pelo seu pai, pela sua mãe, ou por quem cuidou de você, porque eu lembro a você, essa pessoa não sabia fazer de outro jeito. Se você olhar a infância dessa pessoa, você vai ver que essa pessoa deu até mais do que ela poderia dar para você. Mas não importa as ações ou os eventos, o que importa verdadeiramente são os significados que você dá. E eu faço uma pergunta para a audiência, para todos que estão assistindo aqui, eu estou meio inflamado, né, Wilson? É meu jeito de falar. Essas ações, com tudo que te custa, com abusos, todos que você imaginar, abusos físicos mesmo, já tomei muita porrada, cintada com a fivela, que delícia aquela cintada com a fivela, sabe, Wilson? E até outros abusos que outro dia eu falo com você aqui, mas o que eu quero dizer, essas pessoas não sabiam fazer de outro jeito. O significado que eu vou dar para isso é que vai nortear minha vida inteira. Vou dar um exemplo, eu tenho um superpoder que meu pai me deu, Wilson. Meu pai, a gente tinha um desafio de alcoolismo, sem novidades para as pessoas que estão assistindo aqui ou para o Brasil, né, Wilson? Um desafio natural. E aí eu tinha que ficar olhando para o rosto dele, Wilson, se ele chegava agressivo, porque ele poderia chegar agressivo, amoroso, poderia chegar assim, um cara muito engraçado, um cara muito curioso. E ali eu percebia no olhar como que eu podia me adaptar a esse movimento do meu pai. E ele me deu um superpoder a gente chama de sombra, né? Essa sombra que eu tive com meu pai, no futuro me deu um superpoder que hoje eu olho nos olhos das pessoas. E muitas vezes eu acerto qual é o estado que essa pessoa está. Então, se ela está triste, se ela está perdida, então eu olho muito nos olhos das pessoas. Então, o que eu quero dizer aqui para a audiência, para resumir, Wilson, são duas coisas. A primeira, não importa os eventos que aconteceram na sua vida. O que importa são os significados que você vai dar. Nada foi castigo, tudo foi um grande aprendizado. Mas eu pergunto para todos aqui, qual o superpoder que você adquiriu nesse dano, que você chama de dano, mas eu digo para você, não foram erros, foram só aprendizados. Não existem erros, são aprendizados que a gente passa, né, Wilson? Então, a primeira coisa é ter a lucidez e a segunda coisa é você tomar posse verdadeiramente dos significados das coisas e eventos que acontecem na sua vida, Wilson. Isso vai ajudar muito na sua gestão emocional para trabalhar com essa segunda onda que está vindo aí. Exato. Diante da pergunta que tu fez, Renata diz aqui, ela teve a capacidade de adaptação do ser humano à situação é fantástica. Ela diz que a capacidade de adaptação do ser humano é fantástica, né? É a gente se moldar à situação, né? Então, e além de tudo, entender os gatilhos que nos faz reagir diante das situações. É saber assumir e ceder muitas vezes, encontrar uma válvula de escape, desenvolver a inteligência emocional de qualquer forma, né? A gente saber que errou, saber que está errando e como é que a gente pode mortificar diante de tudo isso. Ô, Wilson, uma coisa que é importante a gente colocar aqui, porque fácil não vai ser. O que eu quero dizer, tem o bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer, a gente fica aqui, poxa, coronavírus, poxa, meu pai me sacaneou, minha mãe me sacaneou, o governador, o presidente me sacaneou. Esse é um mal sofrer porque você reclama muito, e quando você reclama muito, eu falo muito das crenças, né? Crenças são profecias que nós falamos de nós mesmos. Então tem aquela mulher que fala assim, eu tenho dedo podre para homem, aí só vai vir tranqueira para essa mulher, ela faz a profecia e ela vai se conectar com isso. O homem que fala, eu não sou merecedor, ou a mulher, ou o homem, ou nós falamos assim, poxa, que eu sou feio, que eu não mereço. A gente fala umas frasezinhas, eu sou burro. Às vezes lá na escola, quando você era criança, alguém falou assim, você é burro e você acreditou nisso. Mas tem uma coisa forte, se for uma mentira que foi dita, e você acreditou, e você está repetindo isso, não só o seu cérebro está ouvindo, o seu ouvido está ouvindo isso, quando você fala, eu sou burro demais, as suas células estão ouvindo. Eu lembro que a menor partícula estudada e comprovada cientificamente é o átomo. É claro que a gente tem outras partículas aí, a gente está indo para outros desdobramentos, mas a menor partícula é o átomo. E dentro do átomo existe prótons, elétrons e nêutrons. A gente está falando de energia, de ressonância.
Então, quando você está falando, não é só seu cérebro, seu ouvido, você está ouvindo seu cérebro, não. As suas células estão ouvindo. Tanto é que você fala assim, eu não sou merecedor, você até baixa a sua cabeça. Você fica até meio corcunda. Vem alguém falar com você, você baixa a cabeça. O que eu quero dizer é que isso vai gerar hormônios ruins para você. Então, se você acreditou naquela mentira que você ouviu, o significado que você deu, que você é merecedor, eu lembro você é filho do todo, você é filho de Deus, você é um pedaço de Deus. Então, o que eu quero dizer é que talvez seja o momento de você mesmo falar, eu sou próspero, eu vou adiante. Teve o coronavírus pode ser não a sua desculpa, pode ser o seu verdadeiro motivo. Do tipo, você falar assim, agora que eu preciso gerar emprego, ou agora que eu preciso produzir mais para ajudar o meu Brasil, agora que eu preciso dividir esse quilo de alimento que eu tenho, porque tem gente sofrendo. Então você muda a sua fala, você está corcunda, você acerta a sua postura. Tony Robbins, ele fala muito disso, que é a fisiologia. Então você está corcunda, acerta a sua postura, acerta a sua respiração e acerta o seu foco. O seu foco não é sobreviver com o coronavírus, não é viver escasso. O seu foco é ajudar o país a evoluir, é ajudar a sua família. O seu foco é ser uma mente próspera. E aí você muda um pouco da sua forma de ver o mundo, né, o Hilson? Marcelo, e é a questão de como a gente enxerga as oportunidades, porque o pessimista vê dificuldade em toda oportunidade e o otimista vê oportunidade em todas as dificuldades. Então, esse é um momento que a gente está vendo que as pessoas, o mercado informal tem aumentado e agora, com certeza, vai aumentar e já tem aumentado muito mais. Então, é uma oportunidade que as pessoas veem na dificuldade. Enquanto alguns estão ali chorando, reclamando, outros estão na ativa, estão procurando sair da situação e ajudar os outros, né? Tem uma coisa, que a primeira coisa é gestão emocional. A segunda coisa é exatamente o que você falou. Identificar as oportunidades. Eu costumo falar, identifica as oportunidades e faça testes. O que isso quer dizer? Eu tenho um curso, falar nisso, para quem está aqui na audiência, Hilson, a gente conversou antes, dia 16 agora sai o meu curso, Lidere a Sua Mente. É um curso maravilhoso, Hilson. Maravilhoso. Eu vou fazer, né? Já tô junto. $1 milhão. E a gente vai sortear aqui, Hilson, para sua audiência, como a gente combinou, 3. Inclusive o Hilson vai fazer esse curso. Esse curso é um curso muito gostoso, porque são 5 módulos que a gente vai aprender propósito de vida, você fazer gestão das suas emoções. A gente vai falar daquelas bombas que a gente criou da família, né? Que tem gente, Wilson, que não se sente... Na família estão 3 pilares que destroem uma família. Uma é que você não se sente pertencente. Você não se sente pertencente àquela família. Por isso tem muitas vezes aqueles primos nossos que vão embora para outros estados, ele não se sentia muitas vezes pertencente àquela família. O pertencimento, a gente tem o direito de pertencer. É muito louco isso, né? O tema da live, a Mi falando aqui. Ô, Mi, a gente está falando da segunda onda do pós-coronavírus. A gente está falando disso, de como a gente pode trabalhar a nossa mente, as ações, para a gente continuar. Se você quiser, Wilson, colocar aí o tema e fixar, depois eu te ensino, se você não manja aí, Wilson. Para quem está chegando agora, a gente está falando disso. Resumindo, pertencer, você tem o direito de pertencer e às vezes você tem que falar para o seu filho, Wilson, você tem que falar com a sua mãe ou com o seu pai, você pertence a essa família, você faz parte dessa família. É importante você falar. E você se sentir pertencente também, eu pertenço a essa família. A primeira coisa é o pertencimento, se sentir pertencente. A segunda coisa que dá muito colapso em família é a falta do equilíbrio das trocas. Então, por exemplo, se alguém faz muito carinho e não recebe carinho, colapso. Se alguém traz muito dinheiro para a família e o outro não traz, o problema não é você trazer... não é você não trazer dinheiro. O problema é você não agradecer. Não falar assim, muito obrigado, pai. Agradecer e tomar cuidado com aquilo. Você desequilibrar as trocas. Só um traz, só um faz carinho, a balança vai desequilibrando. E isso traz colapso para a família. E a terceira e última coisa, Wilson, que faz com que as famílias entrem em colapso, que é muito forte, que é quebrar a hierarquia familiar. Hierarquia familiar é aquele movimento que você, por exemplo, Wilson, tomar o lugar do seu pai. Então, mesmo a única forma que a gente toma o lugar do pai e da mãe é quando eles estão doentes. Você vai trocar a honra com eles. Então, quando eu estiver velhinho, minha avó foi isso, minha avó com Alzheimer, 14 anos já, o Alzheimer, a minha tia tomou minhas tias, como uma filha. E aí você troca essa honra. Mas enquanto seu pai e sua mãe, ou quem cuidou de você, tiver lúcido, bença pai, bença mãe, o que você acha disso? Pai, o que você acha disso? Então, você às vezes toma a função deles
e isso gera um colapso. Toma função, um filho às vezes tem ação de o pai e o pai tem ação de filho. Você cuida, você pede ali, você acha que seu filho é seu pai. Essa falta de hierarquia familiar destrói muitas coisas. Hilson, para falar disso, a gente vai falar isso no curso, são 5 módulos, e a gente vai fazer 5 encontros online. Você não vai precisar sair da sua casa. Para a galera que está aqui, Hilson, a gente vai sortear 3 prêmios, 3 cursos desses. Começa agora dia 16. Você vai sortear. Para participar, você vai ter que fazer o seguinte. Essa live que está aqui tem esse aviãozinho aqui bonitinho. Você vai mandar para 3 pessoas esse aviãozinho, você vai compartilhar e você vai colocar aqui, eu quero e já compartilhei. Aí você já vai fazer parte, o Hilson que vai sortear, ele vai mandar os nomes e os telefones que o Caio vai entrar em contato com vocês para criar os usuários, e a gente, 16, começa esse curso chamado Lidere Sua Mente, Gestão Emocional, vai ser maravilhoso, e eu tô louco para conhecer o pessoal de Caruaru, Hilson. Só para, acabou, quando for pro IGTV já não tá valendo mais, é só agora, você compartilha com alguém que você ama, para 3 pessoas, fala, já compartilhei, Hilson, você já está participando, o Hilson vai sortear até o final da, aqui a Hilva, é isso? Hilvane. Hilvane já eu não vou nem dizer, já está participando, Hilson. Nem vou dizer que ela é minha irmã. Então, Hilson, de verdade, eu vou falar no terceiro pilar, mas no segundo, identificar as oportunidades, é isso que a Hilvane fez. O que acontece? Às vezes você tem uma oportunidade, você fala, isso é mentira, isso não funciona. Aí vem o outro, ele agarra a oportunidade. Quem já não passou, Hilson? Você passou assim, andando de ônibus, às vezes? A Vitória, tô gostando de ver esse povo aí. Quem nunca, Hilson? Tô adorando, Hilson, a galera quer, já tem 3 aqui, Tem 3 aí, Hilson, olha com carinho aí. Eu tô vendo. Andando de ônibus ou a pé, Hilson, você olhou, você falou assim, poxa, daria uma boa padaria aqui, não tem padaria no bairro? Aí você olha, daria uma boa padaria. Passou um mês, você olhando, passando na frente, daqui a 1, 2 meses o que abre lá? Uma padaria. Aí você fala, não falei? Não falei porcaria nenhuma. Você identificou oportunidade, mas existe uma diferença entre você identificar uma oportunidade e você ter uma ação para conquistar aquilo. Então, a ação pode ser você falar com uma pessoa que já teve um negócio, por exemplo. Vou dar um exemplo. Você pode falar com uma pessoa que comprou uma franquia da Cacau Show. Estou dando um exemplo. Poxa, eu posso falar com o dono? Geralmente o dono está lá, porque quando você compra uma franquia, o dono tem que ficar lá uma grande parte do tempo. E aí você fala, poxa, eu estou pensando em abrir uma franquia, você me aconselha? O que você acha que eu posso fazer? Onde dá merda? Desculpa falar assim, tá, Wilson? Porque você precisa saber onde dá erro. Geralmente, os empresários, as pessoas que têm um negócio, amam dividir isso com as pessoas, Wilson. Fala assim, poxa, aqui dá errado, eu faria assim diferente. Temos vários mentores, pessoas, por exemplo, que já sofreram por amor. Então, essas pessoas querem dividir aquilo com você para você ter uma ação diferente. Então, você conversar com alguém que já trilhou a sua jornada vai ajudar você muito a andar, a gente fala voar com falcões, né? Voar com águias. Então, ir lá no Sebrae, participar de lives como essa, Wilson, vai ajudar muito na segunda onda, porque a gente tem muito medo de fracassar. Que eu vou levar daqui a pouco para o terceiro pilar, Wilson, que a gente vai falar um pouquinho de fracasso. Mas identificar a oportunidade é isso e ter novas ações. Que eu vou jogar bola para você agora, Wilson, porque é o seguinte, a gente vai precisar renascer, Wilson. Mais do que isso, a gente renasce nessa mesma vida como Paulo de Tarso um dia precisou renascer. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Wilson, do Paulo de Tarso para a gente. Paulo de Tarso, eu vim descobrir Paulo de Tarso realmente há pouco tempo. Eu me apaixonei com a história de Paulo de Tarso. E nesse sentido, em Gálatas, ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te e de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, desperta da consciência do sono, é você despertar do seu eu, o que você faz de errado, que seria o velho homem, e levanta-te entre os mortos, que vive como velho homem. Né? Então, você que está vivendo como velho homem, essa é a oportunidade de você renascer e ressuscitar um novo homem. É você analisar seu comportamento, suas ações, para com você, principalmente, que diante do que, como você se ama, você vai amar o próximo. Então, como é que você está se amando? E, consequentemente, quais mudanças você está fazendo, e principalmente nesse momento de pandemia, de quarentena,
como era a sua vivência antes e o que está renascendo em sua vida. Então, essa é a ideia do Paulo de Tarso, né? Rilson, e olha que profundidade isso, né? Porque a primeira coisa, se observe, centelha divina. Observa as ações que você vai estar tendo sem se julgar. Então, para o novo homem nascer, você precisa se observar internamente primeiro. Porque às vezes a gente tem... as igrejas fizeram muito isso com a gente, né, Wilson? Às vezes a gente teve inveja. Não pode ter inveja, isso é pecado? Não, calma. Tive inveja. Por que eu tive inveja? E perguntar com carinho, sem julgar. Esse juiz que está dentro de você não está te ajudando. Quero já falar para você que está assistindo essa live. Essa live é atemporal aí. Não está te ajudando esse julgamento. O que vai ajudar você é ter a lucidez. Por quê? Não, eu estou com inveja. Você quer o que aquela pessoa tem? Não, eu quero um carro legal, eu quero uma mulher legal, um homem bacana, um homem bonito, uma mulher bonita, que me trate bem. Mas você quer aquela pessoa? Não, eu não quero. Eu quero uma pessoa bacana. Então é importante você conversar com você. Ah, eu sinto tanto ciúme, não pode sentir ciúme, é uma droga. Aí você pega um chicote e bate nas costas. Calma, respira um pouco. Por que eu estou sentindo ciúmes? Ciúmes, eu vou falar para você que está assistindo essa live. Ciúmes é saudades de mim. O carinho que eu quero que a outra pessoa faça em mim é o carinho que eu não estou fazendo em mim. O elogio que eu quero que aquela pessoa faça para mim é um elogio que eu não estou fazendo para mim. E eu passo isso para uma outra pessoa. Eu pego minha vida, as rédeas dela e dou para uma outra pessoa. As outras pessoas não estão nem sabendo gerir a vida delas. Vai saber gerir a sua, meu Deus do céu. Então, talvez, nesse movimento de observador interno, você começa nesse processo de nascer o novo homem. E aí você vai para o segundo observador, Wilson, se você me permitir. Você vai observar o mundo ao seu redor. Seu pai, sua mãe, sua esposa, ou quem cuidou de você. Você vai ver as ações repetitivas e destrutivas que essas pessoas estão tendo, Wilson. E ali você vai perceber que tem muita gente pedindo socorro para você. Gente que fala assim, mas essa pessoa só fala mal dos outros. Essa pessoa só reclama. Talvez. Ó, o Gael tá assistindo. Fala, Pipo! Ó, Pipo, tô aqui, ó, com o suspensório do Chavinho, ó. Ô, Wilson, e talvez, um beijo, Pipo, um beijo, Sabrina. E talvez, nesse movimento, você observe o seu mundo externo, você vai... Segura, mozão, ele. Wilson, ele acabou de descer aqui. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Porque aí já fica... Isso aqui é o Toretto. Aqui ele fez uma cirurgia e está em recuperação, graças a Deus. É meu amigão aqui. Dona Adriana. E talvez, Wilson, voltando ao assunto, você vai observador interno primeiro e observar ao seu redor as coisas que estão, os eventos que estão acontecendo, porque tem muita gente que a gente pensa que é reclamão, mas essa pessoa está pedindo a sua ajuda. E não vai vir um pastor para salvar alguém, não vai vir Jesus para salvar essa pessoa. Às vezes Jesus é você. Você fala, vai vir alguém para ajudar essa pessoa que caiu. Não. É você. E às vezes a gente fica terceirizando, passando para outras pessoas coisas que nós deveríamos fazer. Eu tenho muito medo, Wilson, de no último dia da minha vida, como Paulo de Tarso falou, que ele não estava com medo, porque ele tinha certeza que ele tinha combatido um bom combate. Eu tenho muito medo de ter vergonha no último dia da minha vida, Wilson, não das coisas que eu fiz, não dos erros que eu cometi, vergonha das coisas que eu não fiz, Wilson. Vergonha das pessoas que eu podia ter ajudado e não ajudei, Wilson. Então, começa às vezes com uma palavra. Você não tem dinheiro para ajudar aquela pessoa? Talvez é uma palavra. Você não tem uma cesta básica, mas será que 1 quilo de arroz a gente não tem? Será que se não tiver nada disso, uma oração não podia ser feita? Ou um sorriso não podia ser feito? O que eu quero dizer, Wilson, é melhor a gente pedir desculpa do que pedir licença. O que isso quer dizer? Principalmente para quem quer abrir um negócio. Às vezes a gente fica lá cheio de dedos para falar com o dono da Cacau Show, cheio de dedos para oferecer uma ajuda para alguém. Então é melhor a gente... Uma dica, se você quiser oferecer ajuda para alguém, você pode falar assim, olha, você aceita essa marmita? Você aceita esse R$1? O senhor aceita uma oração? Porque essa pessoa fala, não quero, porque eu já trabalhei com algumas coisas, tem gente que manda você se ferrar. Então a pessoa fala que não quer, você fala, tudo bem. Tem pessoas que falam assim nas marmitas, que às vezes a gente vai entregar, Wilson, fala, olha, eu já comi, eu estou muito bem. Aquele pessoal ali da frente não comeu ainda. Então, o que eu quero dizer, as pessoas ajudam as pessoas, mas é melhor você tomar posse disso e ter as suas ações do que ficar aplaudindo, vendo filme no YouTube que é legal, incentiva, mas as suas histórias vão gerar grandes movimentos e jornadas de amor e aprendizados, Wilson.
É a autoconsciência, sem autoconhecimento não há autotransformação. Paulo de Tarso já dizia isso, né? E a questão da energia. Levanta-te e anda. Você caiu, tenha força, levanta-te e anda. Te ajuda que o céu te ajudará. Né? É a questão que você disse. Sem a autoajuda, não tem a ajuda divina. Ele te dá as possibilidades para que você passe pelas dificuldades, pelos problemas, por tudo que você acha que seja de ruim. Mas muitas vezes tudo aquilo que você acha que é ruim é a oportunidade que você tem de renascer. E muitas vezes a gente não enxerga isso, né? Ô, Wilson, tem uma coisa que eu preciso lembrar, o pessoal que está assistindo aqui, ó. Quem compartilhou, quem chegou agora, você está participando de um sorteio. Para participar do sorteio, compartilha com 3 pessoas. Tem um aviãozinho aqui, envia para 3 pessoas que você ama e fala, compartilhei, que o Wilson, até o final, daqui a pouco acaba a live, o Wilson vai sortear 3 pessoas para fazerem o meu curso totalmente grátis. O curso custa R$1 milhão. Tô brincando, Wilson. E você vai ganhar esse curso, começa dia 16, são 5 semanas para transformar a sua vida no Lidere Sua Mente. Deixa eu falar uma coisa, Wilson. Para quem está assistindo aqui, aí você fala assim, a gente precisa voltar a sonhar. Mas você fala, pô, voltar a sonhar no cenário desse? Está tudo ferrado. Calma, eu não falei para você pensar como você vai conquistar a sua empresa, seu novo emprego. Eu não estou falando para você pensar como você vai conquistar seu carro novo, pensar como você vai conquistar o seu novo amor. Não, eu estou falando só para você pensar no seu sonho. Pense no seu sonho. Qual o cheiro do seu sonho? Qual o cheiro desse novo mozão? Qual é o cheiro desse seu carro? Como é que é? Tem banco de couro? Não tem? Como é que é essa viagem? Tem praia? Tem esse cheiro gostoso? Como é que é um negócio? É uma empresa que você vai abrir? É um comércio? Como é que é você entrando no primeiro dia nesse comércio? Qual o cheiro? Qual o gosto? Você pegando ali no balcão? Por que é importante você pensar nesse sonho? O Criador, Deus, tá louco para te dar um presente, mas você nem sabe o que você quer. A primeira coisa, volte a sonhar, não pense no como. A segunda coisa é para conquistar, você vai fazer um plano, mas você vai falar com Deus de uma forma sobrenatural. Trazer um Deus para mais perto de você. Então, porque às vezes Deus está lá tão longe, ele é um criador que a gente não sabe direito se é aquele homem barbado que fica na nuvem. Cada um tem a visão de Deus do jeito que aprendeu. Mas o que eu quero falar para você, com todo carinho, traz para perto. Traz esse Deus para perto. E tudo que você tiver medo, você fala, mas eu não vou conseguir trilhar essa jornada. Imagina Jesus Cristo, eu falo isso porque eu faço isso, Wilson. Por mais que eu esteja dividindo coisas aqui com vocês, eu erro muito, eu sinto medo. E teve uma vez que eu estava caminhando aqui no condomínio, Wilson, eu imaginei eu caminhando de mãos dadas com Jesus. Era uma jornada desafiadora. E eu falei, Jesus, eu não sei fazer isso. Então eu imaginei eu pegando na mão de Jesus, ele maior que eu, né? Jesus deve estar muito evoluído, a gente imagina ele com a túnica ainda. Eu imaginei ele com a túnica de barba, tem aquele Jesus bacana. E eu peguei na mão dele, Wilson. E para as coisas que você não souber trilhar, pega na mão de Deus e de Jesus. Não esqueça disso. Mesmo que você seja ateu, pegue no seu poder interior aqui dentro, tem algo sobrenatural que acontece. Talvez você não perceba, mas tem um invisível que está acontecendo, centelha divina. Lembre-se disso, sonhar, e para as coisas que você não sabe realizar, pega na mão de Deus que ele vai abrir as outras portas, né? Bata nessa porta, pelo menos, que ela vai se abrir para você. Alguém vai conectar com o seu sonho, vai ajudar você a se conectar com o seu sonho, pessoal. Só para lembrar disso. Muito, muito, muito interessante. E além de tudo, Deus, ele deu os talentos. Aí a gente entra na parábola dos talentos. O Senhor deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao terceiro. E na volta, aquele que ele tinha dado 5 talentos dobrou, né? O que tinha 2 talentos também dobrou. E aquele que ele deu apenas 1 talento apenas devolver um talento, por quê? Aí entra a questão do medo, que aí eu quero que você fale a questão do medo, porque você mesmo diz, eu aprendi com você, tem um medo que trava e tem um medo que te salva, não é isso? Então fala um pouquinho do medo aí pra gente continuar. Wilson, primeiro nessa parábola, ela fala de coisas profundas, Wilson. Uma das coisas mais profundas, o mestre fala para ele dobrar o talento. Existe o talento, Wilson, que a gente fala, né, nas nossas palestras, que é o dom que você tem. A dona Adriana está aqui, a Sabrina está aqui. A Sabrina, ela tem o dom de fazer árvores mais lindas, árvores de Natal, árvores da Páscoa. Então, é o dom, é a arte dela, é o talento dela. A dona Adriana faz artesanatos.
o meu dom, humildemente falando, é mostrar para as pessoas o poder que elas têm. O que eu quero dizer, Wilson, tem esse talento que você precisa dobrar. Como você dobra? Fazendo novos cursos, testando a sua habilidade, se colocando em palco com a sua arte. Esse é um talento. Mas existe um, que eu vi uma palestra de um judeu, que eu achei maravilhosa. Ele fala, o Criador fala, é uma parábola de Jesus. E o judeu falando dessa parábola, ele fala assim, o Criador fala, dobre o seu talento. Falando de dinheiro, se você tem R$1, dobra seu R$1. Se você tem R$10, dobra seus R$10. O que eu quero dizer, que talvez seja maravilhoso para você, é o seguinte, se você o pouquinho que você tem, investe, compra uns brigadeiros, uma leite moça para tentar vender uns brigadeiros. Nessa segunda onda você vai precisar dobrar esse talento. E aí entra no que o Wilson falou. Existem 2 medos. Vai acontecer com você. Não vou fazer isso não vou conseguir. Vai falar assim, ó, ninguém tem dinheiro com o coronavírus. Vão ter várias frases horríveis, várias frases bosta, que você vai falar para você não executar. Você vai estar com medo. Esse medo é o medo que te trava. Medo da crítica, vão me ver vendendo brigadeiro gourmet. Que vão me ver vender um relógio que eu comprei da China. Não. Você está trabalhando. Você está trilhando uma nova jornada. E às vezes eu falo que não é o brigadeiro. Não é o brigadeiro que vai trazer a fortuna para você. É o que você aprendeu com a venda do brigadeiro. Porque eu falo, Wilson, sou empresário há mais de 10 anos. Se você não tiver uma área de vendas no seu negócio, você vai fracassar. Você vai falir. E a gente tem vergonha de vender, Wilson. A gente tem medo do cara falar um não e a gente, ai meu Deus, falou não para mim. Oh, meu Deus. O que eu quero dizer é que nessa quarentena a gente tem que ir adiante. Esse medo que te trava não está te ajudando. Tem um medo que te salva. Poxa, vai entrar na gaiola, na jaula do leão? Não, esse te salva. Vai pular do 10º andar? Não. Esse medo te salva. O medo que te trava não ajuda. Que eu vou para a terceira coisa, Wilson, se você me permitir. Sim. Existe uma forma que a gente tem aprendido com os romanos, os estoicos, há mais de 2.000 anos, filósofos fortes, Marcos Aurélio, um dos melhores e maiores imperadores que Roma já teve. O que eu quero dizer, a gente fala do antifrágil. O que é o antifrágil? Existe um personagem mitológico chamado Hidra. É um personagem, ele parece um dragão com 6 ou 7 cabeças. Você corta uma cabeça dele, nascem quantas, Wilson? 2 cabeças. Ele é o símbolo do antifrágil. O que quer dizer? Se alguém, por exemplo, terminou o relacionamento com você, aí você ficou triste, aí você entrou na academia, aprendeu idiomas, ficou mais linda. Geralmente mulher faz isso, viu, Wilson? Quando acaba o relacionamento, elas voltam mais lindas, né? Ou alguém chegou com você, demitiu você, você foi lá, fez curso de inglês, fez curso de vendas, curso de gestão, você volta mais forte. O que acontece com você é você sendo antifrágil. Um copo, quando cai no chão, Wilson, ele se quebra em pedacinhos. Uma pedra, quando cai no chão, ela pode até lascar, mas ela já é mais forte. Talvez ser mais flexível, como uma borracha. Você caiu e você voltou mais forte, mais fácil. Eu vou falar para você. Você vai abrir o seu negócio ou tentar buscar a sua nova composição de renda. Você vai ficar com medo, vai ter barreira, você vai ficar com vergonha quando você ouvir um não na sua venda, alguém te chamando de burro, alguém vai fazer uma crítica a você. Pega isso com muito carinho, substitua o nome de fracasso, que quando fala fracasso a gente fala, ai meu Deus, fracassei. Não, o brasileiro é horrível esse nome para o brasileiro. Para os americanos, ele não acredita em fracasso. Ele acredita que ele tem que melhorar. Então, quando você foi vender o primeiro brigadeiro, que é o nosso exemplo aqui, alguém falou não, você fala, calma, calma, calma. Deixa eu ver. Eu cheguei muito sério. E se eu chegasse sorrindo? E se eu chegasse dando risada? E se eu contasse uma história? O que eu quero dizer, Wilson, aprender com os erros, não existe erro, não existe fracasso. Fracasso é o resultado de uma ação que você teve. Substitua o nome fracasso por resultado. Você pode ter um resultado positivo ou negativo. Você aprende com os dois, Wilson. Deu para pegar essa, Wilson? O que você acha disso? Com certeza. Eu tinha falado, mas eu vou até melhorar a frase, que às vezes nossa redenção está naquilo que antes parecia verdadeira calamidade. Então é aquela, se você não for proativo, o medo de abraçar a oportunidade, aí você não sabe. Você vai ficar naquela, eu não fui proativo, eu não tive a força de tentar fazer algo diferente, e vem alguém e faz, e putz, eu tive essa ideia, mas não fiz. Ideia sem ação não serve nada. É como não dá nada. Como se você estivesse comprando um livro
e guardando na gaveta, achando que você vai ficar mais inteligente. Você não lê o livro, só de ficar com o livro na mão, você acha que você é inteligente, e não lê o livro. Tem dois desafios. Além de ler o livro, Wilson, você precisa tentar pôr em prática. Tudo. Tem pessoas que não têm uma clareza das coisas, mas elas têm muita ação, Wilson. E essas pessoas aprendem demais. E eu pergunto para a audiência, o que você pode vender hoje? Qual curso você pode fazer hoje ainda na pandemia? Tem vários cursos, está concorrendo, para quem está chegando agora. 3 pessoas estão concorrendo ao meu curso. Tu vê aí quem foi que compartilhou primeiro e me dá o nome de 3 pessoas? A gente já o Wilson vai falar as 3 pessoas que ganharam aí. Eu vou revelar alguns segredos que eu faço de algumas coisas de antifrágil, tá bom? Só uma coisinha, Marcelo. Olha, eu vou tomar a frente de uma coisa. Você me deu 3 cursos completos, não é isso? Para ser sorteado. E quem tiver interesse, olha só a responsabilidade do que eu vou falar. Eu vi que muitas pessoas compartilharam aí. Então, quem tiver interesse e vier a conhecer como é esse curso, Marcelo vai dar mais 10% para as outras 3 pessoas que a gente vai escolher aqui. Fechado? Wilson, eu vou além. Para quem fechar hoje, só vale para hoje. Wilson, eu estou ferrado, vou me matar aqui. Para quem fechar hoje, eu vou dar, Wilson, 50% de desconto para quem fechar hoje. Vai mandar para você, a gente vai criar um voucher do curso. O curso, acho que a gente atualizou o valor, ele não é caro, é R$369, um puta de um curso, Wilson. Eu vou pedir para gerar um voucher de 50% de desconto. Você pode parcelar, você pode fazer um monte de coisas. Mas aqui eu estou falando para quem vai ganhar. Wilson, 50% de desconto para quem... Manda para o Wilson, para ele ter o controle, que eu vou dar um presente para ele depois. Não precisa me procurar, mandar lá no meu Stories. Manda para o Wilson que a gente vai dar 50% de desconto para quem fechar hoje, tá bom? Vou mandar um link para vocês. Pode parcelar e tudo. Wilson! Obrigado. Segue o Marcelo, antes de tudo, segue o Marcelo. Depois que seguir o Marcelo, quem não me segue, me ajuda aí, me segue também. Fala comigo no direct. Diz que, porque aqui a gente vai sortear, dizer agora quem são os ganhadores, os 3, daqui a pouco. Ô, Wilson, daqui a pouco o Instagram... Faltam 10 minutos. Já sorteio o primeiro, já fala quem ganhou o primeiro aí. Mas antes disso, vê só, a proatividade, quem não chora, não mama, como se diz. Eu cantei 10%, ganhei 50% para vocês. Mas a gente tem, não é 1 hora, a gente está chegando aos 48, aos 50 a gente vai ter 10 minutos. Minha esposa está ali olhando quem foram as 3 primeiras pessoas que compartilharam. Vê com ela, para ela separar uma para a gente já dar aqui um cheirinho e a gente deixa os 2 últimos para o final. O que você acha? Pronto. Fala para ela sortear aí, manda um abraço para ela. Aqui é a Suelen, minha esposa. Cadê os segredos do antifrágil? Tá ligado. Fala para sua esposa separar, quando ela estiver aí, você levanta a mão, eu paro o que eu tô falando. Qual é o nome da sua esposa, Wilson? Verônica. Guerreira Verônica, que eu vi lá as suas histórias, Wilson, vale a pena te seguir. História forte sua e da Guerreira Verônica. Aproveitando aqui, na próxima live a gente vai falar sobre o luto com a grande deusa Samu, né? Luto em tempos de pandemia. Próxima quarta. Ô, Wilson, deusa fantástica. Presente de Deus é a deusa. Olá, a minha irmã aqui, a Nura. Um beijo, Nura. A Beth aqui mandando um beijo pra Cunha. Uma coisa, Wilson, que eu faço, o primeiro segredo, de manhã, a Verônica mandando abraço. Verônica aí. Uma coisa, parabéns, viu, Verônica e Wilson. A história de vocês é uma história de muita inspiração e superação. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês 3, se é que você me entende. Sim. Wilson, uma coisa que eu faço, que me ajuda muito no antifrágil, são as declarações. O que são as declarações? Quando eu estou caminhando, quando eu estou fazendo algum esporte, eu coloco um som, isso tem gravado, ou você pode fazer suas declarações, que é assim, eu sou um ser próspero. A prosperidade de Deus passa por mim, por todas as minhas células, e eu divido essa prosperidade com os meus irmãos. Aqui eu estou dividindo prosperidade com você, Wilson, da mesma forma que você dividiu prosperidade comigo. Essas pessoas que seguem você, com todo respeito, que têm amor, carinho por você. Então, quando eu dou um presente, é um presente para mim. Eu vou conhecer pessoas de Caruaru, bicho, você está entendendo? Mais do que isso, novos amigos, um sócio, um parceiro, a gente não sabe. Mas quando você fica nessa declaração, não é afirmação.
Aí você declara que você é um filho de Deus, uma centelha divina, um ser próspero. Quando você fala, não existe erro, existe aprendizado. Os meus familiares deram tudo que eles podiam para mim, eles deram até mais que eles tinham. Eu abençoo as pessoas, eu sou um abençoador. Então você cria suas palavras, suas declarações do antifrágil, suas declarações. Às vezes aquela pessoa que te tirou da sua vida fala assim, ela não estava preparada. Essa pessoa me amou do jeito que ela podia. Se alguém a minha mãe, estou vivendo um processo de luto aí também, menos aí de 7 meses, 6 meses, Wilson. Então, assim, ela me amava demais. Eu te amo, mãe. Obrigado por você ter me permitido ter saído do seu útero. Obrigado, Deus, por ter me dado uma pessoa tão maravilhosa. Então, você começa a se abençoar nessa declaração matinal que eu gosto de fazer e você começa a reprogramar a sua mente, as suas células. Se você puder falar em voz alta, vão achar que você é louco, tá? Pode ser uma, ou só em pensamento já ajuda. Então, isso me ajuda muito no antifrágil. Aquela pessoa que não fechou um negócio bem, Deus está preparando coisas maravilhosas e sobrenaturais para mim. Ou a Mônica falando, programação neurolinguística, é isso mesmo, reprogramar essa mente. Meu pai, ele deu tudo que ele tinha. Você começa a reprogramar. Olha, vou me conectar a um sócio maravilhoso. Eu já sou sócio, eu sou filho do dono de tudo. Sou filho do dono do ouro e da prata. Essas declarações me ajudam muito. A primeira coisa. A segunda coisa, eu já vou mostrar para você. Ó. É um caderno que eu tenho pequeno, que eu escuto hoje livros, eu não leio livros. Então eu ponho aqui meu fone, então eu estou escutando vários. Os últimos foram Segredos da Mente Milionária, tem um livro muito gostoso que é A Arte da Guerra. Eu escuto esses livros e ao invés de ler, eu coloco os aprendizados nesse meu livro. É a segunda coisa que eu faço para o antifrágil, para eu ter mais força ainda e sabedoria. A terceira e última coisa, eu substituo hoje, tudo que eu entendo como fracasso ou derrota, eu falo, aprendi mais um pouco. Então já começa a ajudar. E a última coisa que eu vou falar, tomo banho gelado, tomo café sem açúcar e às vezes eu fico fora do encosto da cadeira. Por quê? Você precisa treinar a sua mente para movimentos de desconforto. Então, se você sempre está confortávelzinho, tomando TT, cafezinho quente, banho quente, tudo lindo, maravilhoso, quando vier uma situação de escassez ou uma situação desconfortável, você desmonta. E quando você treina a sua mente para poucos desconfortos, tem uma passagem no Livro dos Espíritos. Toma muito cuidado com o conforto. Que ele pode passar uma sensação errada da sociedade. Você vai achar que todos têm conforto. E eu lembro você, não são todos que têm conforto. Então, o desconforto, esse movimento de substituir fracasso por resultado, esse movimento das declarações, escrever os seus aprendizados e tentar pôr em prática, pode te ajudar nesse movimento de pandemia, nesse movimento da segunda onda. É como se estivesse vivendo numa caixa, né? A gente vive numa caixinha. Se a gente não botar de vez em quando a cabeça para fora para enxergar a verdadeira entorno, a gente vai achar que vive numa bolha e acabou. Ah, não acontece, isso não existe, a fome não existe, a pobreza não existe, né? E o som brilhante que você falou. Separar o que é ilusão do que é realidade. Tem muitas coisas que a gente vive na ilusão. Tem que sonhar. Mas nem todo mundo tem o que comer hoje. Realidade. Já tem aí, Vê? Mas já tiver, já sorteio. Você sabe que o Instagram ele passa o facão. Não, a gente tem 6 minutos, ela tá olhando ali. E sempre, falando dessa questão emocional, no qual a gente possa estar sempre fortalecendo nosso pensamento, principalmente durante a manhã, porque tem gente que liga o rádio, sai sangue, espirra sangue, né? Jornalístico ali, morreu fulano hoje, ontem, amanhã, e depois vai morrer, não sei o quê. Enfim, então eu sempre carrego comigo esse livrinho aqui, Vida Feliz. E eu vou abrir aqui, na verdade eu abri hoje pela manhã, antes de começar a live, e caiu nesse aqui. Eu vou ler aqui. Deus dotou-te de forças de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treinar nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e, lentamente, vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua existência. Não desistas se, de início, fracassares. Tem tudo a ver com o tema de hoje. Wilson,
Eu vou falar rapidinho. O Criador não está esperando que você salve o mundo. Ele está esperando que você salve o seu mundo. E essa plataforma chamada vida é para você testar as novas ações e comportamentos. Eu falo para você, você não vai ter sucesso na primeira tacada, mas o mais importante é o primeiro passo da sua jornada, o primeiro degrau, o primeiro passo, o primeiro soco. E eu falo das pequenas vitórias. Pequenas vitórias, Wilson. As pessoas querem fazer dieta, serem milionárias amanhã. Não, pequena vitória. Amanhã eu não como açúcar. E aí você define pequenas vitórias. Eu vou ler só um parágrafo do livro. Eu vou ver só fazer uma coisa simples. Aquela ação simples vai te dar mais força para fazer as outras ações. Bora pro sorteio, papai? Bora lá. Como ela entrou e saiu da live, aí ela perdeu aquelas informações. Mas eu vou voltar lá no comecinho. Quem foi o primeiro aqui? Vamos lá. Que compartilhou. Do primeiro. Depois eu vou olhar aqui. Quem compartilhou, que rufem os tambores. Estou te ajudando também, Wilson, quando tem chegando lá. Foi. Rapaz, teve muita conversa aqui. Teve bastante comentário. Parabéns. Olha aí. Eu quero, já compartilhei. Ó, tem aqui, ó, a Vitória, ó, a primeira. Não, eu achei. Eu achei. Foi a Riva, primeira... pode colocar. Rilvane. Foi Rilvane, certo? A segunda foi Perfil da Arte, que é Shirley. Rilvane, Shirley. E eu acho que foi a Vitória, não é isso? Vitória. E as outras pessoas que têm interesse no curso, entre em contato comigo que vai ter 50% de desconto. Wilson, bora para o encerramento. Deixo a você as últimas palavras. Agradeço imensamente pela aceitação do meu convite e quero ter você novamente aqui com mais uma live. Não sei, daqui... Quando você estiver disponível, né? Quando você estiver disponível, a gente vai se falando. Ô, Wilson, quantos minutos a gente tem? Exatamente 2 minutos agora. Eu encerro com uma história. Naquela casa, onde tudo era bagunçado, tudo era sujo, tinham ratos na pia, ratos por todos os lados, uma sujeira imensa na janela, você não podia ver do outro lado. Aquela casa, aquela pessoa morava sozinha naquela casa. Todos os dias de manhã ela acordava triste, porque a casa estava imunda. Teve um dia que essa pessoa acordou com muita raiva, muita fúria. Ela olhou para a janela toda, ela se suja, ela passa a unha naquele limo e ela limpa a janela. E ela entra na casa chorando porque ela conseguiu só lavar a janela. Ela olha para a cozinha, ela vai lavar a louça, põe os ratos para fora, ela varre o chão, ela coloca tudo que não serve mais para ela para fora. Essa pessoa limpou toda a casa dela porque ela lavou a janela, uma ação simples. E eu falo para você, Centelha Divina, qual janela você vai lavar hoje? Qual ação simples você vai ter hoje para conseguir lavar a casa inteira? Talvez seja dizer eu te amo para alguém, talvez seja entrar no site do Sebrae, bater um papo com o seu futuro sócio, pedir um aumento, agora não é o momento, mas talvez falar o que eu preciso para ter um aumento salarial nessa empresa. É a ação simples que vai fazer você salvar o seu mundo inteiro e transformar e renascer novamente nessa nova vida. Qual a janela que você vai lavar hoje? É a pergunta que eu deixo para todos. Wilson, muito obrigado pelo carinho, que Jesus te abençoe e abençoe a todos que assistiram essa live. Essa tua mensagem final aí é show de bola, porque eu já escutei, eu gosto muito e até falo sobre ela também. Porque não adianta que a gente pensar que vai mudar o mundo, a gente precisa mudar aos poucos. É acordar hoje, eu vou fazer um pouquinho hoje. Consequentemente, a gente vai aumentando essa mudança na nossa vida. Que Deus abençoe a nós, a todos que estão aqui, nosso planeta, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Mudando e modificando internamente, a gente vai mudar e modificar o nosso entorno. Valeu, Marcelo, obrigado a todos. E entre em contato quem tiver a fim de fazer o curso. E eu vou entrar em contato para aqueles que ganharem.